Falência. Hoje esse é o tema que nós vamos abordar, muito importante para advogados e empresários, que afeta tanto os credores quanto os devedores. Eu sou a Beatriz Rochel, advogada associada do PG Law. E eu sou a Maria Fabiana Domingues Santana, sócia do PG Law, e você está no PG On Air. Fabi, é um prazer te receber aqui no PG On Air. Você pode explicar para a gente, para começar, o que é a falência e quais são os principais motivos para sua decretação? Bom, o prazer é todo meu, já não é a primeira vez aqui no PG On Air. A falência, ela é um procedimento que ela existe desde que o mundo é mundo, praticamente. Então, é um procedimento bastante antigo, que tem relação ali com um insucesso em alguma atividade empresarial. Mas esse insucesso, é bom lembrar que ele não necessariamente está ligado, e a gente precisa realmente fazer esse corte, né? Ele não está ligado a uma perspectiva ou a um problema relacionado ao empresário ou aos administradores daquela sociedade empresária. Ele é decorrente de algumas causas naturais, né? Na verdade, uma atividade empresária, ela é, por definição, uma atividade de risco, ela sempre vai envolver um risco, e diversas coisas podem acontecer para que aquela determinada atividade não dê certo, né? E aí, para que fosse possível organizar todos os credores e outros, né, interessados, porque a gente não tem só credores, nós temos os trabalhadores que eram dessa empresa, o próprio Estado, que muitas vezes ele vai deixar de recolher um tributo aí com essa falência. Então, para organizar toda essa gama de interessados, mas principalmente os credores, o Estado, né, passou a prever esse procedimento de falência, que de novo é um procedimento super antigo, claro, ele veio sendo alterado e adaptado ao longo do tempo, mas a essência da falência, que é essa previsão de organização dos credores e outros interessados dentro de um processo, para que dentro desse processo seja feita ali uma venda de bens, para um pagamento ordenado também desses credores, e isso tudo para evitar ali que os credores mais rápidos, né, ou mais espertinhos, cheguem primeiro ali nos bens, levem os bens embora do devedor, acabem pegando os bens para si, e os outros credores fiquem sem nada. Então, é um procedimento que tem esse viés de organização dos credores num cenário em que a atividade que era explorada pelo falido não deu certo e que não vai ter realmente ativo, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, a lei, agora a nossa lei, né, que tem a previsão da falência, é a Lei 11.101, que é uma lei de 2005, e que teve uma grande modificação, inclusive na regulamentação de falência no ano de 2020. Ela tem uma previsão de todo este processo ordenado desde o momento da decretação da quebra, então, em que o juiz dá ali a decisão, determinando, né, nomeando um administrador judicial, determinando o envio de ofícios para os diversos órgãos governamentais, diversos órgãos do Estado, desde esse momento até o momento do seu encerramento e, idealmente, a reabilitação ali do falido, se a gente estiver falando de um empresário individual, para que ele possa voltar a atuar no mercado de novo, né? Então, agora existe também até esse incentivo maior para que esta pessoa que passou por essa dificuldade, de novo, uma dificuldade natural, porque é uma atividade de risco, para que ela possa voltar ao mercado e voltar a empreender, né? Trazendo de novo ali os benefícios deste novo empreendimento para toda a sociedade. E você pode contar um pouquinho mais para a gente quais são os meios que um devedor pode evitar todo esse procedimento, explicar para a gente um pouco melhor sobre o artigo 96 da Lei 11.101? Sim, na verdade, até antecipando um pouquinho, a gente tem o artigo 94, ele tem as 3 hipóteses de pedidos, né, de falência. Então, por falta de pagamento de um título, por uma execução frustrada, ou pelo que a lei define como atos de falência, que são alguns atos que
tem a cara de que a pessoa está tentando ali ou proteger o seu patrimônio, ou se esconder, enfim. Com relação ao inciso, o primeiro inciso do artigo 94, então, que são títulos não pagos, né? Títulos acima de 40 salários mínimos devidamente protestados que não tenham sido pagos pelo devedor. No momento em que o credor entra com esta ação, pedido de falência, e o devedor é citado neste pedido de falência, especificamente com relação a este inciso, o devedor tem como algumas as temas de defesa alegar, por exemplo, uma nulidade do título ou falsidade, de repente é um título que é um título frio, que não existe, ou ele pode alegar já a prescrição naquela cobrança, já é um título muito antigo, que já deveria ter sido objeto de execução de um pedido de falência anteriormente. Ele pode também provar que, por exemplo, ele já pagou aquele título, enfim. Mas como para o inciso primeiro a gente precisa de um título e o protesto, ela entende que ela limita um pouco mais estas matérias de defesa, colocando ali no artigo 96 quais são essas matérias. Mas é bom lembrar também que, além das matérias do 96, a lei também prevê no artigo 98 que é possível o devedor que é citado ele apresentar a contestação usando essas matérias, mas ele pode também fazer o que a gente chama de depósito elisivo, que é um depósito no valor total daquele pedido de falência. Então, engloba o título, juros, correção e tal. Ele faz um depósito no juízo, né, no próprio processo de falência deste valor, e assim ele consegue discutir se aquele pedido é devido ou não, sem ter mais o risco da falência ser decretada. Então, o depósito, ele impede realmente a decretação da falência e possibilita que essa discussão, todos os argumentos de defesa sejam melhor analisados ali para o juiz. Então, ele não fica com aquela espada na cabeça neste momento. E existe também uma previsão na Lei 11.101 que, no mesmo prazo que o devedor tem para apresentar a sua contestação, que é de 10 dias da citação, ele pode pedir uma recuperação judicial também para evitar a falência. Aí a gente já tem alguns outros episódios que falamos de recuperação judicial aqui, mas essa também é um meio de defesa, que não é exatamente uma defesa, mas é uma forma dele conseguir evitar essa decretação da falência, se ele também tiver ali viabilidade, conseguir comprovar que aquela atividade se sustenta a longo prazo. E no caso de o devedor não conseguir, quem são os legitimados para requerer a decretação da falência? Então, a lei prevê alguns, né, legitimados, inclusive o próprio devedor, ele pode pedir a sua autofalência, essa é uma previsão legal, e embora a lei... É engraçado isso, porque embora a lei diga que o devedor que entender que não tem lá os requisitos para recuperação judicial, porque entende que a sua atividade, né, não consegue ser reestruturada, ele deverá pedir a sua autofalência. Mas a jurisprudência já entendeu que não é um dever, né, é só uma faculdade, ele pode ou não pedir essa autofalência. Mas fato é que o próprio devedor pode, se ele entender que ele não tem chances mesmo de se recuperar. Os credores, qualquer credor também pode pedir a falência. Se for pelo inciso primeiro, tem que ser com mínimo 40 salários mínimos e um título protestado. Mas se for, por exemplo, um credor que tem entrado com uma ação de execução, esta ação de execução já está rolando há bastante tempo e é sempre frustrada, nunca são localizados bens, esse credor já tem aí algumas tentativas de localização de bens e nunca conseguiu, ele também pode usar o artigo 94 pelo inciso 2, que é o que a gente chama da execução frustrada. E em alguns outros casos, especialmente se a gente estiver falando de empresários individuais, em caso de falecimento e tal, os herdeiros ou o cônjuge sobrevivente também podem fazer este pedido de falência, não só o devedor, né? Porque ele faleceu, então os herdeiros e o cônjuge sobrevivente também podem fazer esse pedido. Tá. E no caso dela ser decretada em relação ao devedor, o que muda quanto à administração dos bens e as responsabilidades?
Então, muda praticamente tudo. Quando a falência é decretada, eu comentei no início, na própria decisão de decretação, o juiz vai nomear um administrador judicial, que é aquela pessoa que vai ser responsável ali por tocar o processo de falência, por analisar a lista de credores, ver quem entrou, quem não entrou, se aqui o valor está correto, fazer toda a análise de créditos. E o administrador judicial também vai ser a pessoa que vai ficar responsável pelos bens da própria empresa falida. Então, no momento da decretação da falência, via de regra, o devedor, né, o gestor daquela atividade, ele sai de cena e quem assume ali a custódia dos bens, o cuidado, a guarda desses bens é o administrador judicial, que ele vai fazer esta arrecadação de todos os bens, de documentos, de livros, enfim, tudo que tiver relação ali com a atividade. Ele vai fazer esta arrecadação para depois fazer uma avaliação para a venda dos bens. E com os livros, por exemplo, ele vai poder analisar a questão dos créditos, se o crédito que está constando na lista de credores está correto, se não está. Então, quem vai assumir aí a frente do negócio, mas não do negócio enquanto atividade, porque, via de regra, a atividade é paralisada. Existem exceções, mas são realmente exceções. Via de regra, no momento da decretação da falência, a própria atividade é paralisada, e aí quem assume a frente ali com relação aos bens e tal é o administrador judicial que vai fazer essa arrecadação. Então, o devedor ou os gestores, eles perdem este direito de administrar e, obviamente, de dispor. Eles não vão poder mais vender os seus bens, nem dar em garantia nada os bens da atividade, da sociedade, e esses bens vão passar, então, para o controle do administrador judicial até ele fazer a venda para ter o dinheiro para pagar os credores. Tá. E a falência também gera a inabilitação empresarial do falido, né? Qual que é o impacto disso para ele no retorno aos negócios? Então, essa é uma discussão, Bia, bastante interessante, porque a lei ela é um pouco confusa com relação a essa questão do falido e administradores, e quem que é o falido, se é a empresa, ou se são os administradores, ou se são sócios, enfim. Mas, assim, basicamente, a gente tem, realmente, na lei, quando ela fala em falido, a gente está falando ou da sociedade empresária que faliu, ou do empresário individual. E aí, sim, se confundiria com a pessoa física, né? Porque o artigo 1º, ele possibilita o uso da Lei 11.101 por empresários e por sociedades empresárias. Então, é o empresário individual, que está devidamente registrado na junta comercial, ou uma sociedade empresária também devidamente registrada na junta comercial. Então, para o empresário individual, como ele exerce aquela atividade em nome próprio, então ele sim fica inabilitado na pessoa física, né? E aí ele tem um período, que hoje em dia a lei diz que é de 3 anos, justamente para ter essa ideia, né, dele poder retornar ao mercado e voltar a atuar. Então, ele fica inabilitado durante esse período de 3 anos. Mas com relação aos sócios da sociedade empresária, eles não são a rigor os falidos e, portanto, eles não deveriam ficar inabilitados, a não ser que a gente esteja falando de uma sociedade de responsabilidade ilimitada, o que hoje em dia é bastante, assim, a maior parte das sociedades são limitadas, né, de responsabilidade ilimitada. Então, os sócios não deveriam ficar inabilitados para a atividade, né? Eles inclusive eles podem acompanhar o processo de falência, eles podem se manifestar, eles têm até interesse nisso, claro, mas eles devem poder, né, de acordo com a regra geral, continuar aí a sua atuação no mercado. Tá. E para a gente encerrar, você pode contar para a gente um pouquinho quais são os efeitos da decretação? Então, um outro efeito que é interessante se refere... Bom, a gente tem alguns, né? Na verdade, então, uma coisa que eu até não mencionei, quando a gente fala que o administrador judicial, ele vai arrecadar os bens, no momento em que ele vai arrecadar, se ele estiver, por exemplo, né, num espaço físico que tem bens realmente materiais para ele arrecadar, pode ser que ele arrecade alguma coisa que não é
do devedor, mas que estava na posse do devedor naquele momento. Então ele fala, esse microfone aqui, eu vou levar porque tá aqui. Mas de repente esse microfone não é do falido, ele era de um terceiro e estava sendo só usado pelo falido. Aí este terceiro, ele tem a possibilidade de ir atrás, né, por uma ação que a gente chama, uma ação incidental à falência, que se chama pedido de restituição, e aí ele vai lá, comprova que a propriedade do microfone é dele, que aquele microfone foi arrecadado de uma forma incorreta pelo administrador, e aí o administrador então tem que devolver estes bens que não são de propriedade do falido, ele tem que devolver para os respectivos proprietários. O administrador também, no momento da decretação da falência, ele pode ver, né, optar ali, a depender de como que é a situação da massa falida, da atividade que era desenvolvida e tal, ele pode optar por continuar os contratos que já existiam ou não. Isso significa também que eu falei para vocês que, via de regra, a atividade ela é encerrada, né, no momento da decretação da falência, mas existe uma exceção, que é a possibilidade de aquela atividade continuar durante um tempo sob o controle do administrador judicial para preservar os próprios bens. Então, dependendo da atividade, então, se, por exemplo, você tem, era uma usina e estava no momento de colheita, ou, né, algum produtor rural e estava no momento de colheita, quebrou, puxa, não vamos parar a colheita agora, porque senão vamos perder tudo. Sim. Então, vamos continuar até o momento de terminar a colheita, vender esses grãos e aí sim, depois fazer, né, todo o restante da venda dos outros ativos e tal. Então, a depender da atividade ali, o administrador judicial pode optar por continuar durante um tempo a própria atividade para preservar os bens e aí preservar um valor para os próprios credores. E por fim, a gente tem um ponto interessante também, que no momento em que a falência é decretada, o juiz ele vai estipular uma data que é de até 90 dias, e aí tem algumas datas de quando esses 90 dias começam a contar, mas geralmente é do primeiro protesto. Então, 90 dias anteriores ao primeiro protesto, em que a gente chama de período suspeito, né? Então, que todas os negócios, as operações realizadas por aquele devedor, por aquele falido, né, empresas devedora, durante esse período suspeito, vão ser olhadas com uma lupa e elas podem ser objeto ali de eventual ação revocatória, que é para revogar aqueles atos, ou de uma ineficácia, né, que são os artigos 129 e 130 da Lei 11.101. Então, este momento também de apuração é importante, porque às vezes tem ali, puxa, vou fazer aqui uma doação, vou pagar este credor, e na verdade, né, já sabe que a situação não está boa. Então, este período suspeito é importante para esta análise, porque tem alguns atos que podem sim ser revogados ou tornados ineficazes com relação aos credores e à massa falida, a depender de quais são os atos e deste momento em que eles foram praticados. Justamente para preservar, né, o patrimônio. Exatamente, preservar o patrimônio em favor, né, em benefício dos credores. Sim, ótimo. Bom, por hoje é só. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, todo o conhecimento compartilhado, e eu acho que é isso. E se você quiser ficar por dentro de outros temas atuais da área jurídica, inscreva-se, não esqueça de ativar as notificações e também não deixe de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E se você tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, deixa aqui também pra gente que vamos te responder em seguida. Obrigada e até a próxima semana.